Bom dia, gente. Gente, a Bíblia diz que melhor é morrer ao profeta profetizar e as suas profecias não se cumprirem. Quem diz isso na Bíblia é o profeta Jonas. Ele diz que é terrível para qualquer ser humano falar em nome de Deus e as suas profecias, as suas palavras não se cumprirem. Como este homem fica diante do povo, diante da sociedade que o vê como um profeta? Mas o que é um profeta? O profeta é um porta-voz de Deus. É um ministro de Deus. A voz do profeta é a voz de Deus. E se não se cumpre, Deus não está no negócio. Prova de que o profeta não tem Deus, está distante de Deus, é suas profecias não se cumprirem. Daí o motivo do profeta Jonas dizer estas palavras. Ele tem razão. Gente, nesses tempos bolsonaristas, o que mais houve foi profetas. Só que com a derrota de Bolsonaro, se viu que esses profetas não passaram de falsos profetas. E eles vivem agora um dilema. O dilema da rejeição e da cobrança. Muitos continuam falando besteiras, falando tolice. Não reconheceu o seu erro. Preferiram dizer que Lula roubou a dizer que Bolsonaro perdeu. Roubando ou não roubando, Bolsonaro não ganhou. Logo, suas profecias foram falsas. E vocês não passam de falsos. Gente, mas era profecia de todas as matizes, de todas as formas. Eram sonhos, revelações e profecias. Tinha uma tal de Valdiane aí, essa era do cão. Essa foi contratada, eu até gostaria de saber quanto ela recebeu de Bolsonaro para mentir tanto. Ela não fica nem vermelha. Se diz pastora e profetiza. Gente, o erro já começa aí. Não existe pastora. Deus não chamou pastora. Deus não colocou mulher no altar para comandar. Quem quiser justificar os tempos modernos, que justifique. Agora, na Bíblia não existe pastora. Existe missionária. Aquela que ajuda o pastor, sabe? Mas mulher no altar comandando, isso é uma aberração. Isso é uma síntese, a palavra de Deus. E Deus não gosta e nem se deixa confundir. E aí, gente, se proliferou o número de profetisa. E todas elas pastoras profetizam. Só que a maioria delas caíram. Lembra de Flor de Lis, a assassina Flor de Lis, que está na cadeia? Pois é. Pastora Flor de Lis, assassina, matou o próprio marido, transava com os filhos, se embebedava do vinho da maldição, da prostituição, da fornicação, do adultério. Sabe, toda sorte de coisa ruim veio sobre Flor de Lis. Essa Valdiane, ela chega a ser nojenta. Será que tem gente que perde o tempo ouvindo esta mulher? As redes sociais estão infestadas. Ela profetizava todos os dias e todas as horas, mas tudo em benefício de Bolsonaro. Gente, um crente que não conseguiu ver que Bolsonaro não ganhava as eleições, ele não é crente. Um profeta que não conseguiu ver que Lula ganhava as eleições, ele não é profeta. Porque se Deus não revelou que ganha
que Lula ganharia as eleições, esse cara não pode dizer profeta de Deus, homem de Deus. Porque estava claro, gente. Claro. O servo do Senhor, ele nunca é enganado. Deus não deixa o servo dele enganado. Então, quando você vê aquela roubalheira, por exemplo, quando o Bolsonaro distribuiu aqueles bilhões e bilhões para as pessoas pobres, esse auxílio de R$ 600, esse Pix aí para os caminhoneiros, para os taxistas, muitos perguntaram, gente, não tem como Lula ganhar desse jeito. Eu disse, gente, tem sim. A vitória de Lula não é uma vitória comum. As orações e a atitude de Bolsonaro é criminosa. Deus não compactua com criminoso, com bandido. E quanto a esses profetas são profetas de Baal. O que eles falam não se cumpre. Deus não assina embaixo o que esses homens falam. O que Valdemiro Santiago fala, o que Edir Macedo fala. Deus não assina embaixo. Deus não está neste negócio. O que Silas Malafaia, que se arrobrava dizendo ser voz profética, nada se cumpriu do que ele falou. Ele disse que a pandemia não alcançaria o Brasil nem os brasileiros. Alcançou e matou 700 mil pessoas. Ele disse que não seria, foi contaminado. Gente, então não se pode dar crédito a este homem. Ele disse que Deus está na maioria. Por isso Bolsonaro tinha maioria e iria ganhar. É claro que se ele disse que Deus estava na maioria, a maioria queria Lula, Lula ia ganhar. Mas ele profetizou, sabe, dizendo que Bolsonaro seria o vitorioso. Porque, segundo ele, era a vontade de Deus. Caiu do cavalo. Então essas pessoas ficaram aí totalmente sem credibilidade. E nesta leva de mentira e descrédito, a igreja evangélica e as forças armadas perderam e perderam feio, perderam muito, porque qual é a credibilidade da golpista Forças Armadas hoje? Quem é que confia nos militares hoje? Ninguém. Só os bolsonaristas mentirosos, criminosos e cebosos. Só esses. Porque essas pessoas que levantam bandeira a favor de Bolsonaro são criminosos. Pode levantar a ficha de todos eles. Essas pessoas que apareceram quebrando tudo nos 3 poderes em Brasília. Aí se levanta a ficha deles, são criminosos. Essa velhinha que cagou na mesa de Alexandre de Moraes, por exemplo, sabe, descobriu-se que ela foi uma traficante de droga, já cumpriu pena, quer dizer que são todos criminosos, sabe? Então como acreditar? Então Deus não compactua com o criminoso, Deus não aceita isso. Logo, essas valdianes da vida, essas pessoas cebosas, nojentas, que falam em nome de Jesus, Deus não está neste negócio de jeito nenhum do mundo. Hoje, gente, com a vitória de Lula, eu pude entender uma coisa. Gente, o povo de Deus é um povo diferenciado, é um povo misterioso. Deus realmente atende a oração do povo dele. O povo de Deus não se confunde não, gente. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Deus revela mesmo. Se você quer saber alguma coisa a respeito do que está acontecendo no nosso entorno, assim como Deus respondeu a Daniel, Deus responde a qualquer um de nós que se prontificar a buscar entendimento a respeito das coisas que acontecem no nosso entorno e até no futuro. Sabe? Deus responde, Deus não deixa o povo dele confundido. E se esses evangélicos estão confundidos, é porque Deus não tem nada a ver com eles. E eles também não têm nada a ver com Deus. Eles mentem, assim, aceitaram as mentiras de Bolsonaro, os crimes de Bolsonaro, mortes, derramamentos de sangue. Todas estas coisas, esses evangélicos disseram amém, passaram a mão, aceitaram. Como Deus pode operar no meio deles? É claro que as orações destes homens
não chega até o telhado como não chegou. E aí veio a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque ele plantou boa semente, ele fez opção pelos pobres e Deus gosta disso. Daí o motivo da vitória de Lula. Logo, evangélicos, um conselho para vocês: vão se converter.